E eu também. Eu estaria preocupado também. O quê? Eu me arrependo de falar contigo. Tá tudo bem? Nada que eu já não esperasse. Isso faz sentido. É mentira? Também. Não, isso é verdade. O que a gente passou a semana inteira falando aqui? Que era um aniversário difícil, é verdade. O Vasco foi derrotado pelo Internacional, não tem nada a ver com a minha O problema roupa. é a forma como perde, Pedrosa, né? Marasmo. São Januário esse jogo. Chegou a terceira derrota consecutiva. O homem na volta vai estar, ó. Vai, Flávio Vinick, fala aí. Marasmo. O vascaíno lotou São Januário, alimentando o sonho da Libertadores. Mas o Inter mostrou logo que vencê-lo não seria uma tarefa simples e colocou o Léo Jardim para trabalhar. O Vasco ameaçava pouco. Verratti furou esse cruzamento tentando uma letra. Na melhor chance do time no primeiro tempo, Matheus Carvalho chutou com desvio e René salvou o Inter. Eu acho que esse jogo contra o Inter a gente competiu bem. Acho que a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado, principalmente o primeiro tempo. Acho que o segundo tempo ali, no início, a gente até conseguiu jogar, mas teve um tempo que a gente teve que trocar para tentar entrar no jogo de novo, né? Eu acho que a gente equilibrou sim. O time gaúcho dominou o jogo no segundo tempo. Léo Jardim fez essa defesa cara a cara com Borré. A pressão continuou. Wesley acertou esse chute no canto e o goleiro não alcançou. Era o gol da vitória do time gaúcho. Rafael Paiva fez mudanças. O Vasco foi para o ataque e quase empatou com Hugo Moura. Na base do abafa, Verratti dividiu com Rocher e a bola sobrou para o Coutinho, mas a zaga salvou quase em cima da linha. Foi a terceira derrota seguida do Vasco. A equipe cai para a 10ª colocação, mas continua na briga por uma vaga na Libertadores. A torcida protesta, gritando time sem vergonha e xingando o técnico Rafael Paiva. Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente sofre muito no Vasco, todo mundo, torcida, staff, jogadores... por essa ânsia que a gente tem de ver o Vasco onde o Vasco merece estar, que é disputar títulos, que é disputar Libertadores lá na cabeça, que é disputar o que a gente fez na Copa do Brasil esse ano, né? Dessa vez, o protesto foi pacífico. O Vasco encara o Corinthians domingo e precisa vencer para fazer as pazes com a torcida. Uma palavra. Pode falar. Não dizem nada. Eu tô tranquilo, cara. E ao mesmo tempo. Hoje eu tô tranquilo, assim. Não tem nada que tenha acontecido O que você achou de ontem? Cara, pra ser muito honesto, Fernanda, mais uma vez, o Vasco da Gama fez uma partida ruim, de forma geral, né? Eu acho que nos 30 primeiros minutos o Vasco até fez uma partida bem equilibrada, uma partida, digamos assim, que conseguiu conter o Internacional, conseguiu criar boas chances também. O Vasco ficou quase 10 dias aí treinando e a única coisa que o Vasco conseguiu foi justamente isso, jogar 30 minutos melhores do que o Internacional. Vale lembrar, o Internacional é o líder do retorno, tudo aquilo que a gente já comentou aqui é uma equipe melhor treinada, é uma equipe melhor qualificada, é uma equipe que está num momento muito melhor do que a do Vasco da Gama. Líder do retorno, É o né? líder, como eu falei, e aí o Vasco da Gama tinha São Januário ao seu favor, mas nem isso conseguiu utilizar também. Logo depois dos 30 minutos que eu citei aqui, o Internacional começou a tomar conta da partida, a ter mais posse de bola, virou o segundo tempo, continuou da mesma forma. O Vasco, com a dobra, Leandrinho e Piton, Paulo Henrique e o Maxime Domingues ainda conseguia conter os pontas do Internacional. Assim que o Rafael Paiva fez as substituições, o time desmoronou e logo depois o Emerson Rodrigues, que é um jogador extremamente limitado, perde uma bola, o Léo Pelé não consegue afastar e aí o Wesley faz o gol do Internacional. Só que poucos lances antes o Léo Jardim já tinha salvado uma bola cara a cara, como sempre, evitando uma derrota pior para o Vasco da Gama. Então o que a gente viu novamente? Um 4-3-3, como a gente trouxe aqui, não teve troca de sistema, ele não tinha dito o time até a véspera da partida, e aí ele entra com o Galdames na vaga do Hugo Moura, que foi uma substituição que a gente falou aqui também. Para mim, um tiro no pé, quando ele tira o melhor volante que o Vasco tem e coloca um jogador extremamente contestado, que nem foi tão mal, tá? Na partida de ontem, mas aí, mais uma vez, ele mostra que o conhecimento dele de Vasco da Gama tá cada vez pior, digamos assim. E repito, é pouca variação. Eu acho que a torcida, o que mais incomoda a torcida é a falta de repertório do Rafael Paiva. É sempre 4-3-3, é sempre um time capenga, que não tem um volante que possa fazer transição, que não tem pontas que conseguem defender e atacar na mesma intensidade. É uma equipe que fisicamente também mostra um desgaste muito grande, mesmo sendo
uma equipe que joga pouco dentro do futebol brasileiro. E aí as pessoas preferem culpar, por exemplo, o Verratti da vida, um Payet, do que realmente ver o que está acontecendo no Vasco, não no jogo de ontem, mas o que está acontecendo há quase 3 meses. E aí eu me sinto muito confortável de falar que eu sempre disse aqui que esse técnico, o Rafael Paiva, fez tudo que poderia pelo Vasco da Gama. Tenho muita gratidão a ele. O Vasco só tem 43 pontos por conta do Rafael Paiva no início de trabalho dele, que ele conseguiu unir esse grupo, juntar os cacos. Mas depois, quando esse time mostrou que perdeu peças, como o David Watson, o Rafael Paiva continuou insistindo no mesmo esquema. E mostrou também que ele é um técnico que hoje não tem variação. Entendo que talvez daqui a 2, 3 anos, ganhando bagagem, ele possa ser um grande treinador aí no futebol brasileiro. Hoje, ele não está pronto para o que é o Vasco da Gama. E que é super natural quando a gente está falando de uma pessoa que está começando o seu trabalho, Vini Casagrande. Claro. Isso não é um defeito do Rafael Paiva. Isso é a parte do processo de amadurecimento de um treinador. Vamos colocar aqui na tela o desabafo. Na verdade, eu acho que as boas palavras que o Verratti entrega para o seu torcedor. Como sempre, o Verratti sendo esse cara, com esse ponto de energia, com essa confiança e essa esperança de dias melhores. E o que eu mais gosto do Verratti, talvez a idade entregou isso a ele, esses jogadores mais maduros têm essa despreocupação em eu não posso falar, eu não vou falar. O Verratti vai lá e fala. E ele diz, em momentos como esse, onde sinto muita vergonha, é quando você tem que sair para dar a cara. Viemos de uma sequência de jogos desfavoráveis. A gente tem que trabalhar mais duro, colocar o rosto no campo e falar o que é certo e necessário. Não há mais desculpas, também não vamos procurar culpados, porque todos somos responsáveis por esse momento. Defendemos uma das maiores camisas e com a mais bonita história do Brasil. Isso tem que ser uma honra, uma motivação constante, não sentir um peso. Vamos para São Paulo, onde será um jogo de vida ou morte para nós. Se entendermos assim, não tenho dúvidas que vamos conseguir, mas depende pura e exclusivamente de nós, de mais ninguém, falou o Verratti em sua rede social, Vini Casagrande. Antes de comentar sobre o Verratti, falar sobre o Rafael Paiva, porque ele precisa aprender também a conversar com a torcida. E quando eu falo conversar com a torcida, é na entrevista coletiva. Não dá para ele chegar na frente das câmeras e dizer o que ele falou, que a torcida vascaína é que mais vai os jogadores. Independentemente se ele acha isso, se de fato isso acontece, ele não pode falar isso. Ele não pode. Ele está indo contra a torcida. Então, acho que isso também faz parte do aprendizado. E, para mim, repito o que eu já falei anteriormente, o Rafael Paiva não é treinador para assumir o que é o Vasco da Gama, que fica de aprendizado para a diretoria e que já vale buscar um novo treinador pensando em 2025. Sobre Verratti, para aqueles torcedores que não sabem o que aconteceu depois do jogo, ele também botou a cara na frente das câmeras. Isso precisa ser ressaltado e elogiado. Ele sempre porque bota, a gente né? vê, muitas vezes, jogadores não querendo falar após uma derrota. E ontem eu fiquei na expectativa. Eu falei, será que algum jogador vai falar? E eu sabia que o Verratti ia botar a cara, porque ele tem sido esse perfil de jogador, esse perfil de capitão. Botou a cara lá e botou também nas redes sociais com palavras que eu concordo 100%. Eu não tiro uma vírgula sequer do texto que o Verratti publicou ali nas redes sociais. Mas o Vasco é isso. Assim, de fato, eu concordo com o Pedrosa. Se a gente pensasse assim, quem é o favorito para ganhar essa partida, mesmo sendo em São Januário, era o Internacional. E o problema para mim, eu brinquei aqui antes do Pedrosa comentar, é a forma como perde, a falta de variação tática. E isso, de fato, eu concordo 100% com o Pedrosa. O treinador ele não tem uma variação. Totalmente diferente, por exemplo, quando eu ressalto o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo, que mostra uma variação, um repertório. E o Rafael Paiva não. Para mim, o trabalho dele bateu no teto. Não tem mais o que entregar. Agora é torcer para que o Vasco termine de uma maneira digna o Campeonato Brasileiro. A gente falou do Verratti. Eu queria agora falar com você, já falamos desse jogo, do que se entende para o Vasco. Faltam 4 jogos só para acabar essa temporada. Mas eu acho assim, o que mais ficou forte na noite de ontem foi a fala do Rafael Paiva. Ela já apareceu no VT, mas eu vou pedir para o pessoal botar de novo, para o nosso telespectador prestar mais uma vez atenção. E eu quero a opinião de Lucas Pedrosa sobre essa fala de Rafael Paiva. Tá no ponto aí, produção? É uma fala do Rafael Paiva, em que ele fala, que eu achei forte, em que ele fala que a torcida do Vasco vaia muito, né? E eu vou discordar dele amplamente, e eu acho que é bem longe da torcida do Vasco ser a que mais vaia no Brasil. Pelo contrário, se a gente for pensar que toda a torcida vaia, que o lugar, a manifestação do seu torcedor de reclamar, não é dando porrada em ninguém, quebrando coisa, e nem xingando na internet. É ali. Ali é o lugar de você se manifestar e de você falar como torcedor assim, eu não tô gostando, vaiando.
Então, assim, não há problema nenhum vaias no futebol. Elas acontecem em todas as torcidas. E mesmo num tempero de tamanho, eu acho que a torcida do Vasco é uma das que menos vaia, inclusive. É a que mais apoia, uma das que mais apoiam até o fim, se a gente for pensar dentro do Caldeirão. Vamos escutar novamente a fala do Rafael Paiva. Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente sofre muito no Vasco, todo mundo, torcida, staff, jogadores, por essa ânsia que a gente tem de ver o Vasco onde o Vasco merece estar, que é disputar títulos, que é disputar Libertadores. Eu fiquei indignada, Venê também, e eu quero que você fale sobre essa fala, o Lucas Pedrosa, do Rafael Paiva. Lembrando que nós aqui nesse programa sempre elogiamos demais o trabalho do Rafael, que o Pedrosa acabou de dizer que o Vasco não teria seus 43 pontos se não fosse esse cara aqui. Ele chega de uma forma avassaladora, vamos dizer assim, positivamente falando, no Vasco, num momento muito historicamente delicado, onde estava saindo o SAF, a 777, entrando o presidente do Social e Olímpico, enfim, uma grande dificuldade, e ele assumiu bem esse papel. Mas achei que ele vacilou aí nessa fala, Pedrosa. Além dele não estar mostrando absolutamente nada de variação, repertório dentro de campo, os resultados do Vasco falam por si só. 13 jogos nas últimas partidas e apenas 2 vitórias, 7 gols tomados e nenhum sofrido. Vasco da Gama dentro de campo, como a gente vê, e eu já falei isso aqui diversas vezes, é um harém muitas vezes de ideia, uma pobreza de ideias. Ele ainda toma a decisão de ir contra a torcida. Porque a única coisa que um técnico não pode fazer é, de alguma forma, criticar a torcida do Vasco. Qualquer um que passe por ela. A torcida do Vasco, ela não é a que mais vai, Rafael Paiva. A torcida do Vasco é a que mais apoia. Porque se você tem uma boa campanha dentro de São Januário, é porque todo jogo, faça chuva, faça sol, faça neve, de manhã, de tarde, de noite, a torcida do Vasco está lá para apoiar você e apoiar o seu time. Então, pela primeira vez, talvez você tenha sido xingado. E a tua resposta é falar que a torcida do Vasco é a que mais vai. Me desculpa, isso é total falta de entendimento do que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, inclusive, vive nos últimos 20 anos sofrendo e sofrendo e sofrendo. E se não fosse a sua torcida, a situação estaria muito pior. Então você pode falar de qualquer coisa, você pode eleger qualquer culpado, inclusive você mesmo, mas jamais falar da torcida do Vasco. É a que mais vai? É a que mais apoia também. E, ô Venê, a gente já trouxe, e eu acho que o Rafa é um cara que conhece, né? Porque é um cara que trabalhava já no Vasco. A gente trouxe aqui que a torcida do Vasco tira, arranca o Vasco da Série B, vai lá e sai daí! E traz o Vasco de volta para a Série A. Nos momentos mais difíceis, olha quanto tempo que a gente está falando que o Vasco está tomando bordoada e a torcida está esgotando seus ingressos em minutos, em horas. Né? A gente está falando de uma torcida que é muito, muito fiel ao Vasco da Gama. Não precisa se pedir para o vascaíno ir para a arquibancada. A gente só teve um jogo nos últimos anos em que a gente viu essas arquibancadas vazias, que foi um protesto, inclusive, até inteligente da torcida, que foi o próprio jogo do São Paulo. Sim. O jogo que ele estreou, inclusive. Ele fez sua estreia. Então, assim, eu acho que mandou muito mal o Rafael Paiva, porque não só porque não é compatível o que ele falou, porque se fosse, eu também acharia que ele mandou mal. Porque tem umas coisas você trabalhando com futebol que não tem necessidade de serem ditas. Não precisa ser dito. Não precisa. Qual é o maior patrimônio de um time? É isso, é a torcida. É a sua torcida. Não tem nada maior, mais valioso dentro de um clube do que a sua torcida. Então, acho que ele já, mesmo se fosse verdade, já seria uma coisa desnecessária. E ainda não sendo verdade, porque a gente sabe, acompanhando o futebol, que não é. Não faz o menor sentido o que o Rafael Paiva disse, e repito o que eu falei aqui anteriormente, eu acho que ele foi contra a torcida, contra o maior patrimônio do Vasco da Gama e contra aqueles que estão apoiando o clube há muito tempo. Se hoje o Vasco da Gama está na Série A, é muito graças à torcida, o que aconteceu na temporada passada. E outra, na temporada anterior, se o Vasco conseguiu voltar para a Série A, foi muito graças à torcida, independentemente se é a torcida que mais vai ou não. E eu tô com você, Fernandinha. Mesmo se fosse verdade, você não pode chegar numa entrevista coletiva em um tom de deboche, porque não é só a declaração que chama atenção, é a forma como ele fala, com um risinho no rosto. Você não pode chegar e fazer isso. De verdade, ele precisa fazer uma autoanálise do trabalho dele. Se o torcedor está vaiando, é porque o torcedor está entendendo que tem algo de errado. Tudo bem, uma vai ou outra pode ser até uma injustiça, como acontece em outros times, inclusive. Agora, se está acontecendo a todo momento, é porque o Rafael Paiva precisa parar e rever as decisões que ele vem tomando. Eu repito, eu acho que o Rafael Paiva ele se perdeu, entre aspas, num caminho aí nesse trabalho. Algumas decisões dele, por exemplo, ele parou de utilizar jogadores jovens que estavam sendo importantes nesse time do Vasco da Gama, exemplo, o JP, que hoje está até passou por uma cirurgia no joelho. Enfim, eu acho que tem algumas escolhas que eu não concordo com ele.
faz parte do processo, faz parte do aprendizado. Eu acho que ele conseguiu tirar leite de pedra em determinado momento, só que o trabalho dele bateu no limite. Ele não vai apresentar mais do que isso. Então, é óbvio que a diretoria vascaína, e leia-se Pedrinho e também o diretor Marcelo, é óbvio que eles já devem estar no mercado buscando um treinador pensando em 2025. Já estão, e não Mas é de agora. eu não sou a favor de demitir o Rafael Paiva agora. Não acho que seria o caso. Só se já tivesse um treinador escolhido para 2025 e esse treinador já assumiria como aconteceu com o Tite. Lembra, na temporada do Flamengo? Lembro. E aí você já antecipa o processo para 2025. Mas eu não sou a favor de demitir esse treinador agora. O que você é a favor e o que você acha que vai acontecer, Pedrosa? Essa é uma fala muito forte, né? Lembra o Barbieri, né? É, Lembra? Exato. Mas o Barbieri falou várias, né? Ele falou várias. Até... E Mas ainda... lembra a fatídica, que foi contra o Santos. Isso. O que o Barbieri falou? Que aqui é um clima... O São Januário é um o Santos clima... é um time de Série A, foi praticamente isso. E ele diz que São Januário é um clima hostil. Hostil pro ele próprio diz Vasco, também. isso aí. O Pedro, o primeiro ponto é o quê? Que a gente vai deixar isso bem claro, que a gente faz sempre nesse programa. Ninguém tá atacando pedra no Rafael Paiva. Zero. Pelo contrário, a gente sempre elogia muito o trabalho dele por aqui. E assim, errar, as pessoas erram. Quantas vezes que a gente trabalha em falar? Que a gente fala uma coisa e depois, putz... Eu acho que ele, inclusive, se arrependeu no meio da fala dele. Então, eu acho também. Eu acho que essa cara que você fala que é de deboche, na verdade, é de tipo... Não, eu acho que em algum momento pareceu um pouco de... Cara, vocês vão demais, entendeu? Ele realmente pensa aquilo. Sim. Só que ele percebeu o que ele falou no meio da fala. Eu também acho. Eu acho que... E assim, as pessoas erram, gente. Você de casa erra, a gente erra aqui, todo mundo erra. Então não estamos tacando pedra nele. A gente está comentando porque a gente é pago para comentar, né? Sim. A gente é pago para trazer para vocês as informações e dar também a nossa opinião. Já demos nossa opinião sobre a fala do Rafael Paiva, ninguém aqui concordou. Agora, É isso aí, galera. Mais uma derrota, né, do Vasco. Situação ficou meio complicada aí para Libertadores. O torcedor já fica com aquele medinho, né? Querendo ou não, o Vasco tem 43 pontos, faltam 4 jogos para o Vasco fazer 3 pontos. 4 jogos para fazer 3 pontos. Dá para fazer, né? Mas se a gente olhar ali para a tabela, Criciúma tem 37. 37 para 43 são 2 rodadas. Para 43 são 2 rodadas, né? Então, chance do Vasco cair, ela é bem pequena, né? É difícil acreditar que o Criciúma iria vencer aí 3 partidas. 3, e o Vasco não vencer nenhuma das 4. Rebaixamento eliminado, né? O negócio agora aqui pro Vasco é garantir a vaga na Sul-Americana. Isso o Vasco vai garantir, porque vai abrir mais 2 vagas de Sul-Americana. Vai ficar apenas um time fora da Sul-Americana no Campeonato Brasileiro. Ou vai ser Fluminense, Juventude, Criciúma ou Atlético Paranaense. O Fluminense tem ainda um jogo a menos, né? Vem de 3 jogos sem vencer. Próximo adversário do Fluminense é o Fortaleza no Maracanã. O Fluminense também, eu acredito que não vai cair. Vai ser ali a galera aí, Juventude, Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense já estão rebaixados. Aí a gente tem Bragantino, Criciúma e Fluminense com 37 pontos. Juventude com 38 pontos. Atlético Paranaense com 40. Atlético Paranaense deu uma arrancada também, né? Venceu 2 seguidas. Tava numa draga brutal. Grêmio, 40 pontos. Rapaz, o Grêmio, hein? O Grêmio tem jogos difíceis aí. Cruzeiro, São Paulo, Vitória e Corinthians. Vitória escapou, cara. Rapaz. Chance de vaga de Libertadores ainda existe, né? No papel ela existe pro Vasco. Mas na realidade aqui, o Vasco a gente vai pegar aí o Corinthians. Para mim é quase impossível vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá.